na nossa vida, Pai, nessa noite, Pai, usa o teu servo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, eu te oro, Pai, em nome de Jesus, amém? Vou receber o Senhor de Deus com palmas, com alegria. Glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu quero abraçar todos que aqui estão, sejam bem-vindos, tá bom? Tanto membros como visitantes, congregados, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmão, vamos para a palavra de Deus. Abra aí a tua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 24 e o versículo de número 63. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 24, o versículo 63. Os irmãos que estão na live, Deus abençoe. Quem vai assistir ou está assistindo, compartilha em nome de Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 24, versículo 63. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Diga comigo: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o assento agora, igreja. Eu quero pedir agora toda a atenção do povo de Deus neste lugar para a ministração que nós vamos trazer aqui. Como é costume nosso, todo domingo trazer uma palavra de orientação para a família. Eu quero pregar hoje sobre o tema: cuide do seu bem mais precioso. 1, 2, 3. Cuide do seu bem mais precioso. 1, 2, 3. Dá para melhorar. Cuide do seu bem mais precioso, a família. Nós sabemos, irmãos, que a família é o nosso bem mais precioso. Quando nós lemos Gênesis capítulo 24, versículo 63, nós temos aqui o início de um relacionamento entre Isaque e Rebeca. Este relacionamento começa com o encontro, quando o servo vai buscar Rebeca lá na sua terra e traz. E a Bíblia diz que Isaque, ele sai a meditar no campo. Quando Rebeca chega com o servo, e ela vê aquele homem que vem voltando do campo, e ela pergunta quem é aquele homem, e o servo vai dizer: aquele homem é o meu senhor. E a Bíblia diz que ela vai apear do camelo e vai colocar-se o véu. E a Bíblia diz, irmãos, que ali começa o início de um relacionamento entre Isaque e Rebeca. Ali começa o início de uma família. E nós percebemos, irmãos, que a família de Isaque, ela tinha tudo para dar certo. A família daquele homem que neste contexto estava iniciando, estava casando-se, tinha tudo para ser uma família abençoada. Mas aquela família, quando ela foi formada, ela sofreu reveses terríveis. A Bíblia diz que Isaque, ele era um partido excelente. Diga comigo: Isaque era um partido excelente. Por que Isaque era um partido excelente? Primeiro, ele era jovem. Gênesis 25, versículo 20. Também ele era um homem espiritual. Versículo 24.
Também ele era um herdeiro, diga herdeiro. Ele tinha riqueza, ele tinha posses, ele era um herdeiro. E também era um homem de grande fortuna. Ele tinha um futuro espiritual glorioso. Essa é a biografia da vida de Isaac. Também, irmão, Rebeca havia sido também uma moça escolhida. E essa moça escolhida por Deus para ser a esposa de Isaac, ela era também uma mulher bonita, diga comigo, bonita. Ela era uma mulher que era bonita, ela era trabalhadora, ela não era uma preguiçosa, ela era uma mulher que trabalhava, ela era também uma moça prestativa, ela era uma moça amada e decidida, porque ela decide deixar o seu pai e a sua mãe para ir com o servo, para encontrar-se com Isaac. Ela é uma moça decidida, ela tem decisão própria na sua vida. Também ela é uma moça recalcada. Você vai perceber aqui, irmãos, que tudo indicava que eles tinham tudo para formar uma família perfeita. Diga comigo, tudo para formar uma família perfeita. Só que não, irmãos. Nós vamos agora perceber dentro do contexto o que foi que estragou o relacionamento, o casamento de Isaac, quais foram os pormenores que aconteceram naquela família que tinha tudo para dar certo. Primeiramente, o pecado estragou essa família. O pecado, irmão, vai estragar a família de Isaac com Rebeca. Irmãos, a Bíblia diz que começa por uma mentira. A Bíblia diz que quando Isaac casa com Rebeca, ela vai ter 2 meninos, e aquele menino vem agarrado no calcanhar do outro. Um vai ser chamado de Esaú, e o outro vai ser chamado de Jacó. A palavra nos mostra, irmãos, que aqueles moços, eles crescem, se tornam homens, jovens, e a Bíblia diz, irmãos, que aqueles rapazes, um se torna caçador, o outro se torna um homem mais do lar. A Bíblia diz que Esaú, ele se torna aventureiro, mas Jacó é aquele mais pacato, gostava mais da casa. E você percebe que aqui dentro desta família vai ter aqui uma preferência de filho, porque Isaac gostava muito mais de Esaú, que era um aventureiro, que caçava, trazia caças para o seu pai, que fazia aquele guisado que o pai gostava. Mas Rebeca vai se apegar muito mais para com aquele do lar, daquele da casa. Rebeca vai amar muito mais Jacó, porque Jacó é do lar, é da casa, é aquele filho que fica em casa, né, irmão, que ajuda a mamãe, ajuda a lavar a louça. Então havia nesta família essa preferência, havia essa preferência de filhos, porque Isaac amava muito mais a Esaú, porque era aventureiro, é aquele que saía para conquistar, era o conquistador. Mas Jacó era aquele que ficava mais em casa, é aquele que ficava mais cuidando da louça, cortando a verdura. Então ele era mais amado pela sua mãe. Agora você vai perceber aqui, irmãos, que tudo começa com uma mentira, porque Isaac tinha uma bênção para liberar na vida do mais velho, porque o direito era dele, o direito de primogenitura. Então ele tinha o direito de receber a bênção do seu pai, e quem recebia a bênção da primogenitura tinha direito na maior parte da herança. Você vai perceber, irmãos, que Rebeca vai chamar Jacó, o filho vai dizer, vai inventar uma mentira, vai fazer o filho se disfarçar, se vestir com a roupa do seu irmão, para tomar a bênção que era de Esaú. Então tudo começa, irmãos, com o pecado, e o pecado se chama mentira, diga mentira. E a mentira não começa com Jacó filho, a mentira começa com a mãe Rebeca,
porque é ela que planeja, irmão. O plano é dela, ela que elabora o plano e faz com que o filho execute o plano que ela mesma elaborou. Ela vai elaborar um plano para que Jacó enganasse o seu próprio pai, se passasse pelo seu irmão Esaú e recebesse a sua bênção. Agora olha aqui para mim, irmãos, tudo começa por uma mentira, diga mentira. Gênesis 26, versículo 7 ao 11. Irmãos, e essa mentira, ela vai ser aliada ao egoísmo, ao medo, à falta de confiança e à falta de comunicação entre o casal, ou seja, entre Isaac e Rebeca. A falta de sabedoria na criação dos filhos, porque ali havia uma preferência, irmão. Havia o xodó do papai e havia o xodó da mamãe. E havia uma divisão entre pai e mães ali. Havia uma divisão entre Isaac e Rebeca por causa dessa preferência. Quem está comigo, levante a mão. Havia um embate entre os dois. Você vai perceber aqui, irmãos, que ali havia uma preferência por filhos em detrimento do outro. E ali, irmãos, semeia-se o ciúme. Começa a existir na família de Isaac a competição, o ódio pela preferência por um filho em detrimento do outro, irmão. Começa a ter uma preferência, um ódio entre irmãos, ao querer intervir no propósito de Deus, irmão. Porque a bênção de Isaac não era para Jacó, a bênção de Isaac era para Esaú, irmão. Mas a mãe vai elaborar um plano, porque ela não quer que o mais velho seja abençoada. Ela quer que o predileto, o filhinho, o xodó da mamãe seja abençoado. Ela quer que a bênção seja de Jacó. E você vai perceber que ali começa uma disseminação. E ali ela começa a fugir do propósito de Deus, porque o propósito de Deus, a bênção, era de Esaú. Quem está comigo, levante a mão. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Rebeca, irmão, ela tenta dar uma mãozinha para Deus, usando o expediente da traição e da mentira. Porque a mentira começa com a mãe, não começa com o filho. Você vai perceber que a Bíblia chama ele de mentiroso, ele mente, mas o início dessa mentira não começa com ele, começa com a sua mãe. Começa, irmão, com aquela que poderia dar a direção correta, e ela começa a disseminar mentira na vida do filho. Por quê? Porque Rebeca estava fraca espiritualmente, e ela começou a duvidar do cumprimento da promessa de Deus a Jacó, porque Deus também tinha uma bênção, uma promessa na vida de Jacó, e não tinha precisão de tomar a bênção que era de Esaú, porque havia uma promessa também para Jacó. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Agora Isaac, irmão, estava prestes a dar a bênção que Deus prometera a Esaú. Então, ela fez as coisas do seu modo. Ela decidiu enganar o marido e trair o filho Esaú. Rebeca vai fazer duas coisas graves aqui. Ela vai trair o marido e vai trair o filho mais velho, para poder levar a bênção para o filho predileto, que é Jacó. Diga comigo, Jacó. Irmãos, então ela começa agora, entenda o que eu vou falar aqui. Ela fez coisa do seu modo, decidiu enganar, diga, o marido, e traiu o filho Esaú. Irmãos, ela instiga Jacó a mentir. Ela vai instigar o filho a enganar, a trapacear. Essa mentira começa com ela, porque é ela que vai elaborar um plano, dizer: meu filho, te arruma aqui, pega aqui a roupa que é de Esaú, e tu veste, e o teu pai vai sentir o cheiro, que é o cheiro do campo. Se veste aqui, enrola aqui, porque a Bíblia diz que Jacó, ele era liso, ele não tinha tanto pelo. Ela vai pegar ali, irmão, a pele do animal, vai colocar para que Isaac tocasse e visse que realmente era Esaú. Quem está comigo, levante a mão. Ela vai ensinar o filho a mentir, diga, a mentir
a enganar e a trapacear. Olhe para mim, irmão, eu estou pregando sobre a família. Irmãos, ela começa a agir dessa forma aqui, ó. A mentira, ela vem do maligno, mas Rebeca estava tão cega e tão longe de Deus, que chega a ponto de perder o temor de Deus, irmão. Quando alguém começa a inventar uma mentira para trapacear, para querer adquirir algo que não é seu, isso ali, irmão, é ação maligna no meio, ação maléfica no meio. Irmãos, nós percebemos aqui, ó, que Esaú, por sua vez, ao ver o seu lar vivendo de aparência, a Bíblia diz que depois que Jacó vai roubar a bênção do seu irmão Esaú, ele vai ter que sair do lar. Ela vai ter que pegar o filho querido, o xodó da mamãe, e mandar embora, irmão. Porque Esaú, indignado, quer matar o irmão. E ele vai fazer um juramento: no dia da morte do meu pai, eu vou vingar-se. Agora, irmão, Esaú, cheio de ódio, a Bíblia diz que ele vai, por sua vez, ele viu que a sua casa, o seu lar, o seu pai e a sua mãe, mesmo vivendo com Deus, viviam uma vida de aparência. Diga comigo, vida de aparência. Diga, vida de aparência. E a Bíblia diz que Esaú desprezou a Deus e tornou-se um profano, menosprezou o dom de Deus, vendeu o seu direito de primogenitura, ao perceber que os seus pais viviam apenas uma coreografia de espiritualidade, e ele vai casar com mulheres pagãs. Irmão, Esaú sabia que Isaac não via as mulheres da terra com bons olhos. Irmão, Esaú sabia, se ele casasse com a mulher da terra, com as mulheres pagãs, ele sabia que o seu pai não iria aprovar jamais. E como vingança, olhe para mim, como vingança, ele vai casar com as mulheres pagãs da terra, para fazer o que? Raiva para o seu pai. Que ele sabia que o pai não concordava, sabia que aquelas alianças não tinham aprovação do seu pai. Quem está comigo, levante a mão. E a Bíblia diz que ele vai causar dores ao coração do seu pai Isaac. Agora olha aqui para mim, igreja. Irmãos, a palavra diz aqui, ó, que Esaú casa com mulheres pagãs, e esse casamento foi uma tragédia na sua vida e na vida dos seus pais. Gênesis 26, versículo 34 ao 35. Agora Jacó, por sua vez, depois que ele comete ali aquele ato de mentira, instigado pela sua mãe, ele aprendeu a ser um enganador aonde? Dentro de casa. Diga comigo, ele aprendeu a ser enganador dentro de casa. Irmãos, ele não aprendeu a ser enganador fora, não. Ele não aprendeu a ser enganador na escola, não. Ele aprendeu a ser enganador dentro de casa, porque tudo começa com a mentira da sua mãe. Levante a tua mão. Você está entendendo a gravidade, irmão? Quem está comigo, levante a tua mão. Você que é pai, cuidado com mentirinha, irmão, que você pode estragar a vida da tua família, do teu lar, dos teus filhos. Cuidado com mentiras. Você pode fazer com que essa mentira se instale de uma vez por toda na vida dos seus filhos e nunca mais saiam. Quem está comigo, levante a tua mão. Agora olha aqui para o pastor, olha aqui para os meus olhos verdes. Não adianta você, irmão, dizer para o seu filho seguir o seu exemplo, seguir o que você fala, se o seu exemplo é ruim. Já viu o pai dizer assim: ó, meu filho, você segue o que eu falo e não segue o meu exemplo. Ele diz para o filho não fumar, não beber cachaça, mas o filho vê ele enchendo a cara. Irmãos, o exemplo fala mais do que palavras. Levante as tuas mãos. O exemplo fala mais do que palavras. Não adianta você dizer para o filho que ele não pode mentir se ele vê você mentindo. Quem está comigo, levante a mão. Não adianta você tentar passar uma verdade se não há uma verdade na sua vida, irmão.
Isso é muito complicado na vida de muitos pais. Quem está gostando, levante a mão. Repita comigo: Jacó se tornou enganador. Diga: dentro de casa. Se tornou enganador através da sua mãe. Movido pela vontade flexível da sua mãe, Jacó enganou o seu velho pai, mentiu, forjando a sua identidade, passou por Esaú, blasfemou contra Deus, deu um beijo de mentira no seu pai, que quando ele recebe a bênção ali de Isaac, Isaac vai perguntar: é realmente o meu filho Esaú? Ele vai dizer: sou eu, meu pai, e vai lá dar um beijo no velho. Diga: ele deu um beijo de mentira. Diga glória a Deus. Quantas vezes nós estamos querendo a bênção, mas nós estamos cultivando a mentira dentro do nosso lar, irmãos. Mesmo que seja pequenininha, diga comigo: é mentira. Levante a tua mão. Nem que seja uma semente minúscula, é mentira. Mentira é pecado. Levante a tua mão comigo. Diga: misericórdia. Irmão, cultive a verdade dentro do seu lar. Jacó aprendeu com a mãe. Diga: com a mãe. Ele aprendeu com a mãe, e daí para frente viveu suplantando e enganando, porque ele sai da casa e ele vai enganar também. Se Deus, irmão, não entra no caminho de Jacó, ele continuaria sendo enganador. Mas graças a Deus que o Deus verdadeiro, o Deus santo, teve um encontro com Jacó. Levante as tuas mãos. E Deus mudou a história de Jacó. Agora, irmãos, Isaac e Rebeca, eles não aprendeu. Aliás, Isaac e Rebeca não aprenderam com os erros que foram que deixou a família fracassar. Você percebe que uma mentira levou a família para o fracasso? Você está entendendo a gravidade? Apenas um erro, uma falha de uma mãe levou os filhos a se odiarem. A um filho sair de dentro do lar para morar em outro lugar, em outro território. Irmãos, a família toda sofreu as inevitáveis consequências do pecado, as consequências da imprudência de um casal que começou bem, mas não soube resolver os assuntos familiares com sabedoria. Levante a tua mão. Levante a tua mão, você que é casal, você que é papai, você que é mamãe. Irmãos, aquele casal, Isaac e Rebeca, tinha tudo para saber resolver os conflitos em casa da maneira correta, sim ou não? Mas eles não quiseram, irmão. E uma coisa, você que é papai e mamãe, cuidado com esse negócio de preferência de filho, irmão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Isso é muito complicado. Você que tem aí muitos meninos, né? Deus tem abençoado, tem enchido a sua aljava com flechas. Você tem que ter muito cuidado com essa preferência de filhos. Quem está comigo, levante a tua mão. Senão isso vai gerar conflitos dentro do seu lar. Todos têm que ser amados da mesma maneira. Irmãos, eu tenho um irmão meu que ele nunca apanhou, que toda vez que a mamãe ia bater nele, ele dava beijo para ela, e ela quebrava no pau. E ele, irmão, nunca apanhou. Hoje é presbítero lá da Igreja do Deus Vivo em Fortaleza, porque quando ela ia bater nele, ele dizia: ô mamãezinho, lhe amo, e dava beijo, soltava beijo para ela, e ela nunca batia no rapaz. E nós mais velhos quebrava a vassoura na gente. Diga misericórdia. Irmão, então isso é muito complicado. A gente precisa ter cuidado com essas coisas, irmãos, porque a preferência de filhos pode gerar conflito dentro do seu lar. Você lembra de Jacó? Na casa de Jacó também, irmão, vai se repetir o mesmo erro que aconteceu na casa de Isaac, seu pai. Irmão, lá, olhe para mim, na casa de Isaac, Jacó, ele é o preferido, sim ou não? E quando Jacó casa, que ele vai ter as suas mulheres, vai ter o seu filho,
Como ele era o preferido da mamãe, vai ter também um preferido do papai. Quem era? José. Diga José. José vai ser o preferido de Jacó, irmão. Os outros tudo para o campo. E a Bíblia diz que Jacó pegou José para vigiar a turma. Vai lá, José. Vigia aí, José, trazer má notícia dos seus irmãos, seu pai. Você vai perceber que havia também uma preferência ali. Diga comigo, misericórdia. E a Bíblia diz que os irmãos odiavam José. Não conseguia nem falar com ele pacificamente. A Bíblia diz que eles odiavam a José, porque ele era o preferido. A Bíblia diz que ele era o amado do seu pai. Diga, amado do pai. E o pai e a mãe têm que entender isso. Tem que amar todos da mesma forma. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Quem está gostando da palavra, diga glória a Deus. Irmãos, Isaac ficou só, envergonhado, sem sorriso. O contrário do seu nome, que significa riso. Isaac era um grande homem, um grande empresário, um homem rico, mas um marido descuidado e um pai parcial. Diga comigo, ele era um marido o quê? Descuidado. Diga comigo, olhe para cá os homens agora. Quem é homem, olha aqui para o pastor. Não seja um marido descuidado, olhe para mim. Porque o descuido pode levar sua família à ruína. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Não seja um marido, irmão, não seja um marido bobão. Diga bobão. Tem que ser uma pessoa cuidadosa. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Há inimigos, irmãos. Há levantes rodeando a tua casa para destruir o teu lar. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Você sabia que tem assuntos do lar que é o pai, é o marido que tem que tomar ação dentro do lar, irmão? Quem está comigo, levante a mão. E tem assuntos até de filho que tem pai que olha para a mãe: tu resolve aí, esse filho é teu. Te levanta, seu banana. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Você é o líder do lar, você é o chefe da família. Quem está comigo, levante a tua mão. Que chefe é esse, irmão, que se treme todo, pelo amor de Deus? Levante a tua mão e diga misericórdia. Olha aqui para mim, irmãos. Rebeca perdeu o filho predileto, porque ele teve que sair de casa. Perdeu o respeito de Esaú, traiu seu marido e não levou a Deus a sério. Jacó perdeu a casa, perdeu a mãe protetora, porque quando ele engana o pai, ele vai ter que pular fora. Porque se ele fica, Esaú mata ele. Agora, irmãos, ele vai aprender com a vida. Quando ele vai morar lá com Labão, seu tio, ele vai aprender o que é ser um homem verdadeiro. Quem está comigo, levante a mão. Porque lá nas terras de Labão não tem mamãe protetora mais. Diga comigo, lá com o tio Labão não tem mais, irmão. Lá com o tio Labão não tem mais mamãe protetora, né? Para proteger o xodó da mamãe. E a Bíblia diz, irmãos, que lá, irmão, imagina, Labão era ruim, diga ruim. Não acrescenta a palavra ruim aí, mas 50 vezes, diga Labão era ruim. Irmão, Labão era ruim, era perverso o homem. Amém? E ele vai ter que aprender lá com seu tio Labão o que é ser homem verdadeiro. Quem está comigo, levante a mão. E aquele negócio, irmão, o que se não é ensinado em casa, nós aprendemos na casa dos outros. Quem está comigo, levante a tua mão. O que você negligencia ou ensina em casa, alguém vai ter que ensinar esse cidadão. O que você deixou de falar para esse abençoado, para esse abençoada, porque você tem medo, você se revolta. Se eu falar, pastor, ele vai ficar com raiva de mim. Mas alguém lá fora vai falar. Quem está comigo, levante a tua mão. E a gente precisa entender isso, irmão. Olha aqui para mim. Irmão Jacó, diga comigo, Jacó perdeu a casa, perdeu a mãe protetora, perdeu o amor do irmão e perdeu a consciência tranquila, porque agora ele tem que entender que ele enganou. Ele enganou o seu irmão, enganou o seu pai. E Esaú puniu a si mesmo para vingar-se dos pais. Ele esperou o pai morrer para vingar do seu irmão. Ele só não se vinga porque Deus vai intervir.
Deus vai entrar na história e haverá perdão entre os irmãos. Haverá reconciliação entre os irmãos. Agora eu começo a falar para você. Levante as duas mãos. Como está a sua família? Olhe para o irmão e diga: como está a sua família? Como está a sua família? Como está o relacionamento conjugal? Como é que você está com o teu marido? Como é que você está vivendo com a sua companheira, com a sua princesa? E como está a sua reverência com as coisas de Deus? Será que você tem temor a Deus para tomar as atitudes? Os nossos lares, irmãos, estão precisando de um urgente avivamento espiritual. Levante as tuas mãos. Irmão, não deixe nada prejudicar a tua família, prejudicar os teus filhos, quem está comigo, prejudicar o teu relacionamento com Deus. Não, pastor, lá em casa o negócio está difícil. Irmão, não coloca menino para dormir com você, com seu marido, não. Pendura uma rede lá na área e coloca esse menino. Quem está comigo, levante a tua mão. Quem está comigo, diga aleluia, diga glória a Deus. Irmão, não, pois o meu marido é chato. Claro, você dá motivo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aí eu digo pro Roger, desse tamanho, ele quer dormir lá no meu. Eu digo: opa, lá no seu quarto tem 3 camas, vai para lá, escolha uma. É tão próximo lá que tem 3. Se quiser dormir na grande, dorme. Se quiser dormir na pequena, dorme. Se quiser dormir embaixo, dorme. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmão, então a gente tem que entender essas coisas. Diga glória a Deus. Olha aqui, irmãos. Irmão, será que na tua casa há transparência? Diga comigo, transparência. Há amor prometido, há fidelidade? Ou será que lá na tua casa existe brigas, mágoas dentro do seu lar? Será que é isso que está existindo lá, irmão? Diga brigas, diga mágoas. Será que é isso que existe lá dentro da tua casa? Como seus filhos se relacionam? Eles são amigos, irmãos? Ou seus filhos são amigos uns dos outros? Lá na minha casa da minha mãe tinha uma regra: brigou, se agarrava logo. Colocava de castigo agarradinho os dois. Eu lembro que a gente morou no interior, irmão, do Amazonas, lá no interior de Coari. E lá as casas, a água ela entra de baixo, então o esteio é muito alto. Dali para cima começa a casa. E a mãe colocou eu e meu irmão agarrado ali, e nós se agarrando o outro, nós rolemos, caímos lá embaixo, nós dois agarrados. Amém? Quase nós morremos, diga misericórdia. E lá em casa era isso: brigou, agarrava os dois, e só soltava depois que reconciliasse. Irmão, e hoje não tem nenhum brigão. Diga misericórdia. Não tem nenhum brigão hoje. Todo mundo se ajuda, todo mundo liga para o outro. Se está precisando de alguma coisa, se tem, todo mundo ajuda. Quem está comigo, levante a mão. Porque é o ensino que nós recebemos, irmãos. Olha aqui, ó. Irmãos, você trata de forma justa ou imparcial os seus filhos? Ou há um preferido lá? Não, pastor, lá em casa tem um preferido. Tem um preferido e tem um rejeitado. Diga misericórdia. Irmão, como está a comunicação dentro do teu lar? Como está a reverência pelas coisas de Deus? Os nossos lares estão precisando do avivamento de Deus aqui, ó. Coloque o seu casamento no altar de Deus. Levante a tua mão. Quando eu digo colocar o casamento, irmão, no altar, não é pegar a foto, pegar o nome e trazer aqui para o altar, não. É pegar a sua família e começar a obedecer os princípios da palavra. Começar a praticar o que a palavra ensina. Isso é colocar a tua família no altar. Quem está comigo, levante a mão. É procurar o maridão lá, procurar sentar com ele e conversar. Amém? Procurar a esposa lá e começar a se consertar com ela, colocar as coisas em ordem. Irmão, 20 anos depois, Deus restaurou a amizade de Jacó e Esaú. Louva a Deus agora, pode glorificar a Deus. Porque Deus restaurou. Aquilo que seria ódio, seria vingança, houve uma restauração. Eu quero que você receba de Deus, porque Deus vai liberar restauração dentro da tua casa. Quem está magoado, vai haver perdão dentro do teu lar. Aqueles que estão brigados vão se reconciliar. Levante a tua mão, porque Deus está liberando uma palavra para dentro do teu lar, para dentro da tua casa, para a tua família, irmão. Agora,
Mas Rebeca não viu. Rebeca não viu, e o pai estava muito velho para se alegrar com aquela restauração. Irmão, peça a Deus que faça você ver um milagre na sua família. Quem quer o milagre na família, levante as mãos. Fique em pé agora, que eu vou clamar por um milagre dentro do teu lar, o milagre em meio à sua casa, à sua família. Aonde está havendo desentendimento, Deus está indo hoje com perdão. Deus está indo hoje com abundância. Eu quero que você junte aí com a sua família, junta todo mundo aí. Vamos fazer a nossa oração e clamar a Deus agora, para Deus restaurar a nossa casa, restaurar a nossa família. Feche os olhos. Há uma palavra de Deus neste lugar, irmão. Santo Deus e eterno, soberano Pai, olha aí a tua igreja que neste momento recebe a palavra, Senhor. Recebe aqui, ó Pai, a ministração, o ensino que foi entregue para o coração da tua igreja. Nós queremos agora orar por restauração, queremos orar agora por perdão, Pai. Que haja restauração dentro deste lar, que este casamento viva em harmonia, que essa família viva em harmonia, que essa família viva, meu Pai, ó Deus, em comunhão um para com o outro, que essa família seja restaurada pelas tuas mãos. Nós oramos agora por aqueles que aqui estão, por aqueles que estão em casa, Senhor, esse casamento que está quase a terminar, Senhor, onde está tentando haver separação, que haja união, Senhor, que haja restauração do Senhor, pelo poder que há no teu nome. Nós liberamos agora a palavra, Senhor, sobre este casal, sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus, Senhor. Essa família será ricamente abençoada, este lar será ricamente abençoado. Faz assim, meu Deus, para com a vida deste homem, para a vida desta mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe essa ministração da oração, aleluia. Recebe agora a restauração. O Senhor quer restaurar o teu lar, a tua família. Ele pode te curar nesta noite. Pede muito, Jesus, passa lá em casa, e passa lá em casa. Faça essa oração, isso. Vai na minha casa. Pede para Deus passar lá no teu lar. Cura minha família. Aleluia. Traz vida, traz vida, traz vida. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus, mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. E filho, estou indo lá, em direção ao teu problema. Filho, estou indo lá. Recebe o que Deus está liberando aqui, ó. Não existe dilema. Deus está entrando no teu lar, na tua casa. A herança está de pé. Não perca tua fé. Talita cumi. Levanta, menina. Talita cumi. Levanta, tem vida. E tem vida. E tem vida. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Aleluia. Cura minha família. Olha Deus traz te curando, vida, te traz visitando aí vida, traz agora. vida. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E filho, estou indo lá.
minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. Aleluia. A casa é tua, é tua, é tua. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa e cura minha família. Traz vida, traz vida. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, ele é tua. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, cura minha família. Senhor, e passa lá em casa, Jesus. Restaura a nossa casa, Deus. Vai na minha casa, Essa Jesus. pessoa precisa do milagre, Deus. Cura tua família. Cura tua precisa do família. Essa pessoa precisa do toque da tua mão, Pai. Essa pessoa precisa do milagre, Na Senhor. minha casa. Entra no lar desta pessoa e Mexe na resolve. estrutura. Entra na casa dele, no A casamento, casa é na família. tua. E faz o milagre, Passa lá Senhor. em casa, Jesus. Faz o milagre, Espírito Vai na Santo. minha casa, Alamai, Jesus. derema, sai, Cura decai. minha família. Deus está operando milagre Traz dentro do teu lar, traz igreja. vida. Levante as tuas mãos. E passa Ao lá milagre em de casa, Jesus. Ao milagre de Deus Vai chegando lá na no minha teu lar, na tua casa. família, na tua casa. Mexe Aleluia. na estrutura. Anamassu e A declara. casa é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Cura minha família, Senhor. Oh, maravilha. Que Deus abençoe a sua casa, irmão. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas bem forte, que exalta e glorifica o Senhor Jesus. Deus abençoe. Pode concluir. Pode aplaudir, irmão, bem forte, o Rei dos Reis. Deus abençoe a sua vida.